Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Boa noite, Andréia. Namastê, Harion. Tá conseguindo me ouvir legal, André? Como é que tá o som? O som tá legal? Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo, beleza. Devasya dhimahi Dhiyo yonah, boa noite, prachodayate. Namastê, Lourdes, boa noite. Harion. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Agora sim, vamos lá. Vamos ver se a André entra. Pra gente começar a live. Ah, meu pai. Boa noite, André. Boa noite. Namastê. Namastê. Tudo tranqui? Tudo tranquilo? Como Tudo dizem os possível. hermanos, tranquilo? É, tudo tranquilo Muita dentro do chuva, né? possível. Muita chuva. Sim, Bom para refrescar, as plantas gostam, né? E a gente sim. também, né? Eu não sei vocês, você... Saudações, Adri. Namastê. Eu não sei se você, Andréia, Adri ou a Lourdes gostam, mas eu me amarro em tomar banho de chuva, cara. Saudações, Gabriela. Eu gosto tanto de banho de chuva que eu chego até a reduzir a velocidade, cara, da minha caminhada para aproveitar mais, cara. Eu nem esquento. Tem um provérbio na Suécia que fala o seguinte: não existe tempo ruim, existe agasalho inadequado. Não tá errado, né? Não tá errado, porque se tu tiver, namastê, se tu tiver com agasalho inadequado, deixa rolar, né? O clima não te perturba. É essa questão mesmo. Mas legal que tá todo mundo bem, a galera tá entrando.
Vamos começar a conversar sobre... Hoje é Vishuddha Chakra, né? Esse Isso. chakra é importantíssimo, cara. Esse chakra é importantíssimo. Ele se localiza... Namastê. O que acontece? Esse chakra, o nome Vishuddha significa aquilo que é puro. Então você vê o seguinte, ele está na garganta, né? Aquilo que é puro. Você vê a ligação com a palavra, né? Como é que é importante você, para trabalhar esse chakra, você trabalhar com a verdade. É muito importante, até muito interessante nesse período de fake news, né? Que as pessoas parece que pegaram um gosto pela mentira, né? Inventar historinha, né? Depois fica tudo meio maluquinho, porque começa a escutar tanto a historinha que é mentirosa, começa a acreditar como se fosse verdade, quer dizer, é meio que um autoenvenenamento, né? Então a pessoa vai se desequilibrando decorrente dessa incompreensão, né, do papel dela, né? Então esse centro chamado Vishuddha, que fica na região da garganta, né? Ele tem, olha só, nós não falamos propriamente aqui disso que eu vou falar agora, desde o início. Mas não deixamos também propriamente de falar, né? Não falamos com essa ênfase que eu vou dar agora. Que é o seguinte, os chakras, eles têm uma íntima relação com glândulas endócrinas. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Porque ao longo dos 7 chakras, você sempre vai ter na vizinhança uma glândula endócrina relacionada ao chakra, né? E os hormônios, eles têm uma importância muito grande para a nossa vida, né? Quando você está desorganizado em termos hormonais, o teu humor é outro, o teu humor muda, né? Eu lembro de uma aluna que ela me relatou, ela tem um problema de mania e depressão, né? Ela me relatou que uma oportunidade, ela foi fazer um exame no fio do cabelo, né? E ela estava zerada de lítio, não tinha lítio no organismo, pelo exame, né? Então você vê que há uma perda também de metais, né? de nutrientes do organismo. É como se o organismo da pessoa não conseguisse segurar a ponto de manter a estabilidade, né? Vai perdendo. Isso acontece. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, olha só, dando sequência ao que eu estava conversando com vocês, a importância do Vishuddha Chakra está principalmente na nossa criatividade, tá? A pessoa que tem uma deficiência nesse chakra, em termos de energização, e aí nós já conversamos anteriormente sobre isso, ela pode ser por excesso ou por deficiência, né? Mau funcionamento, vamos botar assim. A energização não está bem adequada, então tanto o excesso quanto a deficiência, eles vão ser prejudiciais. Só que vão ter comportamentos diferentes, né? Em termos de orgânicos, né? E emocionais também. Então, e essa criatividade, ela não é só... que a gente, quando pensa em criatividade, a gente pensa sempre numa criatividade intelectual, né? Ou até artística, mas também moral e até espiritual. Aí você pode até falar assim, pô, Alexandre, moral, cara, como assim? Olha só, quando você recebe um conceito moral ou ético, e você, por exemplo, é um professor, ou você é um psicólogo, ou você é um psiquiatra, ou você é enfim, alguém de área humana, um advogado, a pessoa para quem você está orientando sobre essa moral ou sobre essa ética, pode muitas vezes ter uma certa dificuldade de compreender o que você está falando, ou aonde ela está pecando. E com a criatividade você pode ilustrar melhor para que essa pessoa possa entender aonde ela erra, né? Entendeu? Então essa visão mais ampla, o chakra Vishuddha vai estar te dando. Tá? Outro aspecto importante é com relação ao conhecimento intuitivo.
tá? E também da expressão. Por isso que ele é muito útil para artistas, né? Atores, atrizes, pessoal de teatro. Tem que ter. Se você não tiver um bom funcionamento, uma boa harmonização desse chakra, você fica limitado. Porque muitas vezes o texto que você vai ler na peça de teatro, ele é bom. Mas na mão do ator ou da atriz que está com ele equilibrado, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Até por conta do improviso. Aí entra a criatividade. O improviso. Você muda o texto. E aí a pessoa que está dirigindo a peça, o filme, fala assim, cara, ficou melhor. Ficou melhor do que estava programado, sabe? Então, é esse aspecto que a gente vai estar observando. E isso tem um detalhe importante, né? Essa questão, e aí tem muito a ver com a área, com a área da psicologia, penso eu, né? E você me corrige se eu estiver errado, que é o seguinte, você expressar os teus sentimentos de modo claro é uma coisa extremamente importante na vida. Porque muitas vezes você não consegue exprimir isso. Você sente, mas você não consegue exprimir. Tem dificuldade para essa expressão. Essa dificuldade já está ligado ao mau funcionamento, à não harmonização desse chakra. Então a pessoa que consegue ser claro naquilo que está sentindo, para ela está claro, e ela consegue expressar isso ou através de ações, ou de palavras, ou de ambos, já mostra automaticamente que ela está num estado de harmonia, tá? Desse chakra. E é lógico, gente, não adianta eu estar harmonizado. Nós estamos em novembro, e em dezembro está desarmonizado. Não adianta. Eu tenho que não só me harmonizar, mas eu tenho que me manter dentro dessa harmonia, né? Então, o trabalho é um estilo de vida praticamente, né? Não é um momento, né? Então, essa questão da emoção e também do magnetismo vai fazer com que você consiga se conectar melhor com o outro. Então, você vê o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que quer vender uma ideia, uma pessoa que é propagandista, uma pessoa que trabalha com vendas, mostrar o potencial de algo novo. Se ela não tiver um Vishuddha bem trabalhado, e vê bem, eu não estou falando aqui, em hipótese alguma, não entendo mal, que a pessoa que tem o chakra Vishuddha harmonizado, ela vai ser uma pessoa assim, leviana na palavra, de enrolar o outro. É isso que eu quero dizer. O cara passou um papo. Não. Mandou claro. O que acontece é que a energia do chakra Vishuddha, ela proporciona um magnetismo nas suas palavras. Essa que é a questão. Porque a nossa palavra é energia. O nosso olhar é energia. Então, quando você ajusta essa conexão com a pessoa, faz com que você seja compreendido e haja mais possibilidade dessa pessoa aderir àquilo que você está falando. Porque é como se a sua palavra passasse a ter força. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tem pessoas que falam a mesma coisa para você. No mesmo dia. No mesmo dia. Alguém falou de manhã, alguém vem falar à tarde, alguém foi falar à noite. E você, quando avalia, as três formas foram muito parecidas. Só que uma ou duas tiveram uma relevância maior. Por quê? A mensagem era praticamente a mesma. Está ligada ao chakra. Essa energia ela vai embutida e envolve, né? Envolve a pessoa. Então, essa capacidade de você se fazer compreender. Então, por exemplo, uma pessoa que é professor, isso é fundamental. Sem isso é muito difícil, né? Você está sem possibilidade. Agora, esses aspectos, do chakra, estão relacionados muito ao aspecto também de introspecção e fazer com que a pessoa crie um hábito, crie uma constância de tornar uma pessoa reflexiva. É uma pessoa que... Eu gosto muito de usar essa expressão, não sei se vocês já viram algum vídeo que eu fiz, eu faço muitos vídeos, falo muito sobre esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que eu vivencio, eu acredito nisso,
que é você ruminar suas ideias, né? Você pegar um assunto que você discutiu semana passada ou mês passado e você trazer para hoje e você ficar pensando sobre o assunto, sabe? É uma forma de você digerir melhor aquilo, entender, olhar por outro lado, outros aspectos. Porque do mês passado para hoje, muita coisa aconteceu, muita coisa você aprendeu, né? Então, por isso, hoje eu tenho um olhar diferente do que de mês passado. Por isso, trazer de volta esse assunto e apreciar ele novamente, né? É uma coisa nesse sentido. Então, a questão da própria autoimagem também está relacionado a essa questão do chakra, né? E uma coisa que é bem interessante dentro dessa relação do chakra Vishuddha é a ponte. É como se ele criasse uma ponte específica entre consciente e inconsciente. De modo que você começa a lidar melhor, a entender melhor o que vem do teu inconsciente, né? As coisas que são emanadas de lá. Você começa as coisas mais facilmente têm sentido para você. Isso é uma característica própria desse chakra. Ele proporciona esse tipo de coisa para a gente. E aí, Andréia, queria ouvir você a respeito dessas primeiras considerações. Se você quer falar alguma coisa ou se você quer que eu entre em hipoenergização ou hiper, para a gente estar falando sobre a saúde mental. Eu acho que pode, porque eu estudei um pouquinho de tarde e eu acho que talvez eu contribua mais quando entrar nos excessos, nos desequilíbrios, né? Porque eu fiquei muito com o mecanismo da introjeção, muito com o mecanismo da introjeção da psicologia. Sim. Então vamos começar por baixo, né? Acho que por baixo é melhor. Para a base, né? Vamos então para a parte de hipoenergização, né? Então, esse chakra também é chamado de portal da grande liberação. É um outro nome que é dado a ele. Então, porque o que acontece é que vocês devem ter observado, quem está já acompanhando há algum tempo as lives, mesmo quem não assistiu ao vivo, quem viu depois as lives, né? Que eu vejo que muita gente entra e assiste, até por conta do horário, às vezes não é adequado, percebe o seguinte: existe muito potencial teu ligado a um chakra qualquer, não só o Vishuddha é um deles, mas todos os outros, que eles, na realidade, eles estão latentes na pessoa, né? E à medida que você vai trabalhando algumas práticas, algumas técnicas, isso vai desabrechando e você começa, no caso do Vishuddha, você vai começando a ter uma compreensão de si mesmo, né? E isso é uma coisa extremamente importante, porque quando você para pensar que a nossa vida ela é toda feita de rituais e que os rituais eles precisam ser refeitos uma vez que a nossa vida está numa constante evolução, né? Constantemente nós estamos tendo novas experiências, né? Estamos tendo novos conhecimentos. Então é muito importante que nós estejamos no aqui e agora, né? Sempre vivendo o presente, para que aquele ritual, aquele programa que eu já executo, ele possa ser analisado se ele cabe ainda na minha vida. E se ele não couber, eu refaço algum trecho dele, ou ele na totalidade, e eu sigo executando o programa, né? E eu gosto sempre de lembrar isso, porque piloto automático não é uma coisa boa. Piloto automático não tem capacidade de refazer alguma rotina, algum ritual que você já pratique, né? Então é importante você estar no sempre do presente, porque aí você percebe essas nuances, a necessidade de fazer as mudanças, né? Então tem esse aspecto. E aí, como eu estava falando sobre a questão do inconsciente, né? Ele começa a permitir você ouvir. Então, por exemplo, quer ver só um exemplo bem simples? É você começar a prestar atenção nos seus sonhos, que são emanações do inconsciente também, né? Então, você passa a analisar essa experiência do sonho para que você possa estar desfrutando, já consciente, de informações que esse inconsciente pode estar trazendo para você. Então, isso é uma coisa também
de, de importância grande, né? De você estar aperfeiçoando e crescendo. Bom, no caso da hipoenergização, como eu falei anteriormente, né? A dificuldade de você expressar emoções, né? Você vai ter prejuízos grandes com relação a isso. E a pessoa tem uma tendência a se manter em silêncio, né? Da pessoa engolir situações que são desagradáveis, ela termina se sujeitando àquilo. Fica uma vida de sofrimento interno, né? É uma característica do chakra Vishuddha nesse momento de hipoenergização. Então, o conflito com a própria autoimagem, também isso é outra coisa, né? A dificuldade ou até a incapacidade de organizar seu estado emocional, o que eu estou sentindo, sabe? E até mesmo reprimir sentimentos, né? Pela incompreensão, reprimir sentimentos. Uma característica também que é muito forte na pessoa apesar da hipoenergização, é uma característica, é uma palavra até que dificilmente eu uso, porque eu acho uma palavra forte, que é ganância. Eu não sei se vocês têm costume de usar a palavra. Eu acho uma palavra forte, porque ela, para mim, remete ao desequilíbrio, né? Desequilíbrio grande. Então, a hipoenergização, ela proporciona esse tipo de comportamento. E aí, Andréia, o que você diz sobre isso? Sobre essa situação da hipoenergização? Então, primeiro eu acho curioso que a gente está falando do Vishuddha e a minha Maria Solange Sol resolveu soltar o dela, né? Porque tá demais. Acho que tem tanto latido nas lives como hoje, né? Vai até o final da live a gente entende que o fenômeno é esse que está acontecendo. Sim. Mas, assim, eu queria pegar 2 pontos. E aí eu vou pegar pela Gestalt, né? Assim, talvez um psicanalista falasse de outro jeito, né? Mas é assim, que eu fiquei pensando de tarde, assim, que eu acho que ajuda um pouco para a gente pensar as questões de saúde mental. Para a Gestalt, nós somos seres relacionais. Então não existe uma essência, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu estou sendo breve. Nós nos conhecemos a partir das experiências. Então, eu gosto de banana porque eu experimentei banana. Enquanto eu não experimentar banana, eu não sei que eu gosto de banana. E dentro disso, dessa estrutura fenomenológica, a gente chama de self. É o self diferente do Jung, porque o nosso ele é fenomenológico. E aí existem 3 funções do self nessa relação com o meio, que é assim, acontece tudo ao mesmo tempo agora. Uma é a função id, que é quando surge a minha necessidade, que me faz buscar o meio, ou o meio me provoca e mexe com a minha função id, e a partir daí eu vou solucionar um problema que o meio colocou para mim. Aí você tem a função ego, que é aquela que age para que você resolva aquela necessidade. Por exemplo, eu tenho fome e vou atrás de banana. Quando eu vou atrás de banana é a função self. E a função que diz para mim, que assimila essa experiência como positiva ou negativa, é a personalidade, que é onde fica a autoestima, porque é a partir das minhas experiências que eu vou construindo a minha autoestima. Então, quanto mais experiências positivas eu tenho com o meio, a tendência é que eu consiga construir na função personalidade uma autoestima mais favorável ou menos favorável. Por isso que é tão importante, né? O que, principalmente para criança, o que os pais dizem, etc, etc. Então, muito do que eu vivo vai me dizer sobre a minha autoimagem. E aí, junto com isso, a gente tem, logo nesse ciclo de contato, quando o ego está ali funcionando, a introjeção. O mecanismo de introjeção, ele não é necessariamente bom ou necessariamente ruim, tudo depende. Porque, por exemplo, o que é a introjeção? A introjeção é quando assimilo o que o meio me diz e tomo aquilo ali como verdade. É importante a introjeção, por exemplo, para a gente introjetar as regras sociais. Senão eu viro uma pessoa
né, assim, se me contrariou, né, não, então isso não é verdade, não vou tolerar, não vou fazer, não vou Correto. respeitar. Até parecido com o momento que a gente vive hoje, num certo sentido. Então, você precisa É, da introjeção das regras sociais para o seu comportamento ser social. Mas existe um limite, que é quando a introjeção para a gente se torna disfuncional, que é quando, assim, eu começo a assimilar aquela coisa do outro, porque se eu não for o que o outro espera, eu não vou ser amado. E aí isso fala de uma baixa autoestima e fala de um meio que passa na minha formação que eu não posso ser quem eu quero ser, que as minhas necessidades não são prioritárias, que a minha verdade não é digna de alguma maneira, porque o que importa é o que o outro está me dizendo. Porque eu já sim, aprendi que se eu não corresponder ao que o outro quer, eu sou feia, eu sou boba, eu sou chata, eu sou burra, e não há por aí vai. recompensa, né? Não há recompensa. Exatamente. Exatamente. E aí, quando isso se torna disfuncional, a minha autoestima tem uma tendência a ficar baixa, eu me descolo das minhas vontades a ponto de não saber o que eu quero. E aí eu não sei pedir o que eu quero, eu não sei falar o que eu quero, claramente. Então, eu acredito que Perfeito. quando acontecem essas disfunções, isso deve mexer exatamente com esse chakra que a gente Sim, está falando hoje. sim. Né? E que aí, Alexandre, eu acho que serve para vários quadros diagnósticos, não para um único. Porque isso que a Sim, gente está falando pode ser a base para vários. perfeito. Pode ser base para depressão, pode ser base para ansiedade, né? Pode ser base aí para você, em algum momento, até se autoagredir, porque você não consegue expor. Pode ser Sim. base para um monte, entendeu? E ainda tem, por exemplo, doenças que são mais tangíveis, vamos chamar assim, que é o caso daquela, como é que chama? Tireoide de Hashimoto. Tem uma série de bócio, por exemplo, tem uma série de. Porque é uma fragilidade orgânica, né? Que está relacionada ao chakra. Também. E É, que é é um câncer diagnóstico na garganta. diferencial para depressão, para um monte de coisa. Mas, Sim, assim, sim. o quanto que esse chácara, que tem a ver com a fala, e a fala tem a ver. Eu acho que, assim, quanto mais você sabe sobre si, mais claro você fala. E com Perfeitamente. mais firmeza. Né? Você grita Sim. aquele que não se consegue fazer ouvir, porque se você se consegue fazer ouvir, você não precisa gritar, por exemplo. Claro, claro, claro. Isso Né? mesmo. Correto, E aí, correto. mas para isso, você tem que estar muito firme e com uma autoestima muito solidificada de que o que você é e o que você sente é importante como o do outro, Sim. Você né? está falando Mas, agora, eu estou me lembrando de. Sabe que é uma coisa, só desculpe te interromper. É, não, eu já tive muitas professoras, não foi uma outra, não, muitas professoras, que foram procurar auxílio até dentro do próprio serviço público, né? Para fazer tratamento de garganta, começaram a ter problemas de voz. Por, o pessoal, no caso de fonoaudiologia, né? Fala que a pessoa não sabe colocar a sua voz, colocar a voz dentro do ambiente, né, de sala. Mas até que ponto isso essa é a justificativa, né? Porque a gente, à medida que você está, pelo que você está falando, realmente, se você não se faz compreender, né, você se frustra, porque você está tentando expressar algo e não está conseguindo, né? E aí você aumenta o tom de voz para tentar se fazer ouvir de alguma forma, né? E talvez não mude a estratégia, a abordagem, né? A maneira de expressar. E talvez isso tenha uma relação com o Vishuddha maior no sentido também que eu falei da criatividade, né? Que ele está ligado à criatividade. E a criatividade, por exemplo, vamos sair desse campo, vamos para um campo diferente. No campo de batalha, não é diferente. Num campo de jogo, não é diferente. Você treinou uma estratégia, não está funcionando, muda. Entendeu? Agora, você muda a estratégia, essa que é a questão. A criatividade, né? Você botar em prática alguma coisa e falar, não, vamos tentar, vamos ousar algo diferente, né?
Mas também precisa de um trabalho de segurança, né? Você confiar em você, né? Sim, que aí tem a ver com a autoestima e com a introjeção. Porque se eu introjeto que eu, para ser, sei lá, vamos supor, sei lá, eu sou uma criança, uma menina que gosta de jogar bola. Mas os adultos ao meu redor, que são os primeiros contatos com o meio, com o que vem de fora, para uma criança, são os adultos mais próximos, né? Que cumprem Sim, função materna, paterna, etc. Se essas pessoas dizem, não, olha, você é muito feia, nesse negócio é muito feio. Menina, para ser bonita, é isso, isso, isso. É gostar de brincar de boneca. Mas a minha essência me diz, não, mas o que eu quero é jogar bola. O que está acontecendo ali? O meio está me ensinando que aquilo que eu sou não é bonito. Então, como é que eu vou ter autoestima? E como é que eu sim, vou bancar o que eu quero? Você aprende desde difícil. cedo que você tem que corresponder a um padrão que descola de você. Sim, E assim, isso a sociedade. Não é à toa que o Peirce vai dizer que a nossa sociedade é neurótica, Alexandre. Porque isso acontece desde o início. Os papéis sociais, né? É menina veste sim. rosa, menino veste azul, isso aqui é bonito, Nossa aquilo aqui é Senhora. menina bonita, não sei o quê. Aí vem a escola, muitas vezes, que reforma. Cara, é um Taxa mais um massacre a pouco, né? nossa É. essência, né? É muito carimbo, né? A gente vai sendo muito carimbado, né? E aí o carimbo descola você da sua essência, e aí eu acho que dá o problema aqui, né? Porque se você está embananado dentro, você vai falar Sim, embananado, né? sim, sim, E, e da sua autoestima, porque se você aprende que aquilo que você gosta é feio desde pequeno, sim. porque tem os Não, carimbos. e é interessante a gente estar conversando, porque, por exemplo, em primeiro momento as pessoas pensam assim, ah, pô, mas isso, cara, tá bom. E é geral, o que você falou, né? Acontece com todo mundo, porque o que acontece? Uns mais, outros menos, né? Porque o que acontece? Em função até das eleições terem acontecido agora, mais recentemente, né? Tem pouco tempo, você percebe muitas figuras públicas que têm muita dificuldade para falar. E chega um momento que não tem jeito, você vai ter que falar. Nem que seja aquela. Não tem um negócio lá, aquela propaganda rapidinha que o cara tem que até ter uma criatividade tremenda, né? Faz isso aqui. O cara tem 3 segundos para poder se apresentar, falar o que ele tem que falar em 3 segundos. Quer dizer, é complicado, mas mesmo quando o cara às vezes tem uma oportunidade maior para dar uma entrevista, conversar, mas a pessoa tem dificuldade. Você fica olhando e fala, cara, o cara tem dificuldade para se expressar, cara. Começa a frase não tem sujeito, mas não tem predicado, o verbo foi colocado de modo inadequado, ela se perdeu no meio da ideia, começou a frase, interrompeu a frase no meio, já mudou de assunto, ou seja, o final da frase é um outro assunto, que não foi nem anunciado que ia ser falado. Um negócio assim complicado, né? Complicado. Sim, sim. Mas a base é o quê? Tirando assim, alguém que tem algum problema fonoaudiológico, né, que nasceu com alguma questão Sim, genética, não é nem genética, é congênita, né? Ok, congênita. mas eu acho, né, assim, até no que eu arrisco dizer, na verdade, no que a gente está falando aqui, que muito dos problemas desse desequilíbrio, desse chácara, que passa pela expressão da fala, e aí da fala até violenta, que grita, né? A gente fala muito de Sim, comunicação não violenta, é um sim, distúrbio desse chácara. E, em essência, eu acho que tem a ver com isso. A autoestima, porque se você está bem com você, você não precisa impor para o outro. correto, correto. A vida é Precisa suave, impor para né? o outro. É suave quando precisa ser firme, é firme. Aquilo que a gente já falou, né? Perfeito, Às vezes você precisa perfeito. rosnar para dizer para o outro, ó, aqui você não fala não, que não é legal. Correto, Mas correto. é sem desespero, né? É com calma, assim, é com assertividade, né? Assertividade. Sim. Não, e E quer ver passa, só? acho que, pela expressão. Uma coisa que eu ia falar com você que me lembrei agora, que eu tive um relacionamento e foi tocado esse assunto dentro de um processo de terapia, namastê, que é o seguinte, a pessoa fala não querendo dizer sim, cara. Isso é uma desconexão fantástica, né? Ou diz sim querendo dizer não, cara. É um negócio complicado.
E você imagina o sofrimento da pessoa, né? Conflito interno. O que eu digo agora? Sim ou não? O que fica melhor nesse momento? Sim ou não? Quer dizer, não é a vontade dela, né? É o que é politicamente mais correto naquele momento. É porque o parâmetro está fora, não está dentro. É a introjeção. Sim, Provavelmente é alguém muito introjetivo que tem que buscar o parâmetro fora. Só que o parâmetro fora muitas vezes não bate com o que está dentro, e aí vira esse conflito. e vai sofrimento, né? E vai sofrimento. Ah, com certeza, né? Porque você satisfazer. Porque uma coisa, aí também acho isso também, né? Porque também não é um narcisismo. A vida é ceder. Mas uma coisa é você ceder conscientemente. Uma coisa é você, isso aqui eu posso negociar. Né? Isso faz Sim, parte do mundo das relações em coletivo. Mas outra coisa é, para eu ser amado, eu preciso me comportar assim. Porque se eu me comportar desse jeito, eu não vou ser amado. Esse é o correto. problema. Que aí tem a ver com a É, autoimagem. Então, assim, eu não sou digno de amor pelo que eu sou, né? perfeito. É aquela questão, eu converso muito com os alunos, né? Eu falo, oriento sempre o seguinte, que é muito importante você conversar com você no sentido do seguinte, o que é negociável na relação com o outro e o que não é negociável. Porque é importante você se posicionar. Agora, como é que eu vou me posicionar se eu nunca pensei sobre o tema? Eu chego a falar até, sabe o quê? Olha só. Você concorda que há uma aceleração na nossa sociedade. Tudo é muito rápido, tem que ser rápido, vambora, vambora. E isso é levado para dentro dos relacionamentos. Então eu falo, porque são coisas que eu já vivi em relacionamentos e eu vejo essas coisas acontecendo. Ah, vamos discutir a relação. Algum ponto da relação. Tá. Aí eu converso com as alunas, né? Porque a maior parte são mulheres, né? Praticam yoga. Eu falo para elas, olha só, cara, quando você vai conversar com teu companheiro, teu namorado, teu marido, seja quem for, sobre um assunto que para você é importante, você conversa com o cara, mas, cara, você não cobra, porque é inadequado você cobrar uma resposta em 5 minutos para o cara se posicionar, porque às vezes é um assunto que ele nunca nem pensou sobre aquilo. Ele vem de um outro grupo que talvez isso não seja nenhuma realidade, nem passe pela cabeça desse grupo, essa situação. Para ele é totalmente novo. Então eu falo assim para elas, assuntos importantes do relacionamento, cara, é uma conversa longa, né? Você senta, toma uma xícara de chá, bate um bom papo, aí depois de algumas horas conversando, se despede daquele tema, vai fazer outras coisas. Daqui a 2, 3 dias, senta de novo para tomar outro xícara de chá e conversa de novo mais um pouco sobre aquele assunto. Ou seja, você vai passando os dias, as semanas, e a pessoa está pensando sobre o tema, aquilo está amadurecendo na cabeça dela, para ela se posicionar, para não cair nessa situação que você estava descrevendo há pouco. Eu me posiciono porque você vai me amar, por isso que eu falo o que você quer ouvir. Cara, isso não é verdadeiro, nem para um nem para outro. Né? Não é verdadeiro. E assim, eu acho que acho não, assim, né? Muitos dos quadros, né, que a gente fala em saúde mental, dos adoecimentos psíquicos, se você olhar, a base vai ser essa, Alexandre. A manifestação Sim, pode ser diferente, né? Pode ser a forma do transtorno pode ser diferente, mas muitas vezes a base tem a ver com uma desconexão. entendi. Muitas vezes, uma ansiedade, quando você vai olhar em terapia, né, um transtorno ansioso, quando você vai olhar em terapia, os gatilhos que fazem você entrar, né, chegar até o ponto de um transtorno ansioso, quando você começa a aprofundar na terapia, você vai ver que são coisas que você vinha forçando a barra, que você nem se percebia se você queria fazer aquilo ou não. Entende? Eu não sei se eu consigo ser clara, mas assim, muitas vezes os gatilhos de um processo ansioso ou deprimido, seja o que for, é uma desconexão entre você e o mundo, e as demandas do mundo.
né? Por As exemplo, demandas do mundo tomam uma proporção maior, né? posso tentar um exemplo? Um exemplo. Claro. Eu decido fazer engenharia porque é a vontade dos meus pais que eu faça engenharia. Mas ao longo do trajeto para a engenharia, eu descobri que eu queria estudar música. Até faço umas aventuras em música e tudo. E tempos depois eu tenho uma crise qualquer, um surto, sei lá. Entro num processo aí de depressão, por conta talvez de não atender a esse meu desejo, que era a música, e atender ao clamor maior que era dos meus pais, né? Funciona? Então, você deu um exemplo perfeito, porque olha só, é isso. Eu só diria assim, eu no meu íntimo sempre quis fazer música, estudei música, mas a minha família é a família de engenheiros, então eu vou ser engenheiro. Sim. Porque é isso, tem que ser. Só que eu tenho um lado saudável que em algum momento faz uma síndrome ansiosa, porque eu acho que tem isso. Muitas vezes você adoecer psiquicamente tem um lado saudável seu que está tentando resistir ali. Sim. E parece muito louco, né? Mas é isso. E é por isso que a gente pode trabalhar em terapia. Aí eu adoeço, eu sou obrigada a parar e olhar para isso. Aí quando eu paro e olho para isso, eu consigo trazer à tona e até poder fazer diferente, né? Perfeito, perfeito. Não, quando você falou, eu comecei a ir, que eu não sei se eu falei, eu fui casado com uma médica homeopata, né? E ela comentava comigo que você tem duas escolas de homeopatia, né? Tem os unicistas e tem os pluralistas, né? E dentro dos pluralistas né, ainda tem uma subdivisão que são os complexistas. Mas enfim, da live não é sobre homeopatia, vai ficar só aqui. O que acontece? Os unicistas são figuras assim engraçadíssimas, né? Porque, por exemplo, você está com um problema qualquer. Vamos supor que tu tenha um problema qualquer na garganta, uma infecção de garganta. E aí ele te dá um medicamento, que o medicamento ele vai funcionar na tua garganta, mas ele vai funcionar também no teu emocional. Sim. E aí, esse medicamento, se for o medicamento que ele está buscando, que ele chama de remédio de fundo, ele agrava o processo. Você não só começa a botar o pus todo para fora, como você também fala umas paradas que estava guardado há muito tempo, tu bota os... Aí, geralmente, o pessoal liga pro doutor, está acontecendo uma catástrofe. E o cara quase tem um troço do outro lado de felicidade, porque ele acertou o medicamento e está revolucionando internamente o paciente, né? E aí é outro rumo, né, André? Outro rumo que a pessoa começa a dar na vida, né? Isso é importante. Porque começa a se conectar consigo. Sim. Porque, em última instância, é isso. E assim, cara, quando a gente se conecta com a gente pode não ter a maioria. Pode não ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas se você tiver 50, vão ser 50 que faz sentido para você. O que vale mais? Claro, né? Claro. É isso mesmo. Com base, né? É com base, porque quando você pode ser quem você é, as pessoas que vão ficar perto de você são pessoas que te aceitam como você é. Então, o que é melhor? 1 milhão ou 50? Né? Sim. Olha só, não, eu queria fazer um comentário, aproveitar que você tocou nesse assunto. Eu não sei se vocês fazem, tem claro isso, né? A diferença entre amigo e conhecido. Porque, cara, a gente não tem muito amigo, cara. Todo mundo é assim, cara. A gente tem muito conhecido. Quando você é uma figura popular, você tem muito conhecido, cara. Opa, beleza? Pá. É convidado para festa, é convidado para uma opção de coisa, cara. Mas é conhecido. Porque, cara, você vai falar uma coisa íntima sua para um conhecido? Você seleciona, né? Entendeu? Às vezes você não tem nem para quem falar. Ou pelo menos deveria selecionar, né? Porque aí também eu acho que há uma disfunção desse chakra. Porque aí você também se expõe, né, Alexandre? Não dá para falar para todo mundo. Tudo? Não. Você seleciona. Seleciona o que falar. Olha, eu sou muito claro, eu me esforço para ser, a cada dia, a cada segundo, cada vez mais ético. Eu me esforço, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante na vida de todo mundo. Mas se as pessoas fazem ou não fazem, aí já não é problema meu. Eu faço na minha. E eu mando essa real.
Eu não converso com os meus alunos de forma igual. Não converso. Eu não converso com ninguém de forma igual. Eu seleciono o que eu vou falar para cada pessoa. Eu posso estar trabalhando com uma equipe de 10, 20, 30 pessoas. Não importa. E eu seleciono o que eu vou falar com quem. Pô, mas Alexandre, sim, porque as pessoas são diferentes. Eu estava falando essa semana, segunda-feira, li um pensamento, estava falando, o pensamento caiu lá, níveis de consciência. Acabou. Isso já define tudo. Não adianta você estar fazendo um discurso falando sobre física, física nuclear, física quântica, para uma pessoa que não tem menor conhecimento básico do assunto que você está falando. Ou seja, você fazer um discurso para um gato ou para a parede é a mesma coisa. Não muda. E eu não estou falando isso no sentido de desmerecer a pessoa, não. É porque o nível de consciência da pessoa não fechou conexão com aquilo que eu estou falando. É só isso. Porque muitas vezes você até pega uma pessoa que a pessoa tem pouca base de conhecimento teórico do assunto, mas ela tem um elemento, um ingrediente que é fundamental, chama-se interesse. Pronto. Pronto. Já temos algo em comum. Há interesse? Beleza. Vamos conversar sobre o assunto. Porque dá para você trazer a pessoa para a conversa. Agora, quando a pessoa está desinteressada, acabou. E é o que eu estava falando sobre o chakra, dessa questão do magnetismo, né? Eu não sei se acontece com você ou com o pessoal que está na live. Comigo acontece. Eu gosto praticamente de tudo. Tudo que existe em termos de conhecimento me interessa. Eu leio sobre todo tipo de coisa. Eu só não gosto de novela. Novela não é um tema que me interesse, né? A vida alheia. Já viu? Tem o pessoal que bota agora muito no Google, né? A vida de fulano. Olha como é que fulano tá agora, né? Olha, não se assuste. Tem umas coisas assim, sabe? Eu fico olhando e falei, caraca, meu, que perda de tempo. Não é uma coisa que me interessa. Mas os outros assuntos, cara, eu leio de tudo. Então é comum. Eu chego numa festa, olho para a festa, cara, pouco me importa a festa. Eu encontrei uma pessoa, independente de sexo, para conversar comigo sobre um assunto que seja interessante, acabou. Eu estou realizado. Como é que foi a festa? Foi ótima. Por quê? Porque o papo foi bom. Sabe? Então, essa que é a questão na minha percepção, a questão do Vishuddha, né? De você trocar e você se fazer entender e também compreender, né? Essa ligação, que eu estava falando sobre o lance da ponte, né? Você trabalhar isso em você. E cada vez ser mais claro, né? Cada vez melhorar a tua capacidade de se expressar, né? Sim. Mas nós somos diferentes. Se eu fosse para uma festa, eu ia querer dançar até morrer. Não ia querer gastar meu Vishuddha, não. Deixa ele quieto. Ah, é? Eu tô na turma da dança. Eu também vou botar um pouco. Não, tranquilo. Qual é o chakra, faz parte. Alexandre? Não entendi? Qual seria o chakra? Para quem gosta da festa de dançar, qual seria? O Manipura, né? Manipura é o chakra, né? Chakra é bastante emoção. Manipura é legal, é animado. Mas o que acontece? Esse processo que eu ia falar para você, da hipoenergização, ele vai ter aí, hiperenergização, vai ter uma relação, por exemplo, com um excesso de fala. Na acupuntura, nós usamos uma expressão que eu não sei se na psicologia vocês usam. Chama-se verborragia. Logorreico. Logorreico, o nome, a expressão que vocês usam? Tá. O que acontece? Vê bem, uma coisa é você ser uma pessoa de uma fala eloquente. Você fala e você é claro no que você está falando, né? Existe uma expressão, não sei se você está familiarizada, a Lourdes também diz que gosta de dançar também. Ó. O que acontece? Tem pessoas que têm uma fala epileptoide. Tu usa esse vocábulo, não? Epileptoide. Não, mas eu visualizo o que você está falando. É convulsionante, tá. Né? É uma convulsão de palavras. Um descarrilhamento também, né? Um descarrilhamento.
Isso aí. Você pode ter Então, descarrilhamento do pensamento e descarrilhamento da fala. Normalmente anda junto, né? Se você sim, vê, no caso de mania, tem um descarrilhamento do pensamento e um descarrilhamento na fala, que perfeito. é conjunto. Não é o objetivo nosso hoje aqui, tá? Porque a gente está falando um chakra de cada. Mas existe uma relação, por exemplo, existe uma disfunção chamada gagueira, que não é necessariamente física. O problema da gagueira está ligado na mente. Geralmente são pessoas que processam muito rapidamente, elas pensam de forma muito acelerada e a fala não consegue acompanhar. E aí embola o meio de campo. E a pessoa muitas vezes fica nervosa, só piora. Então, aí o pessoal fala assim, caraca, gente, vê bem, a pausa é importantíssima. Eu tava até por conta desse negócio de eleição, né? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de toda a área do conhecimento? Eu estava assistindo uma análise de uma entrevista que o Ciro Gomes tinha dado. E aí a moça que estava analisando, ela falou o seguinte, ela falou, olha só, o Ciro, ele fala muito bem. Só que o Ciro, ele não pratica pausa. Aí eu achei interessante, eu falei, pausa? Porque no yoga a pausa é importante. No yoga a pausa é importante. E aí ela falou o seguinte, olha só, o Ciro, ele manda uma metralhadora, tem a ver com essa questão da hiperenergização, ele manda uma série de informações, pá, 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 pá. Aí, vê bem, ele não faz pausa. É informação, informação o tempo todo. Aí, quando termina, as pessoas que assistiram a palestra dele saem. Aí você faz uma pergunta, vem cá, foi boa a palestra do Ciro? Pô, foi ótimo, incrível. O que você extraiu de lá? O que você destaca como mais importante? Aí a pessoa... Pô, olha, cara, ele falou tanta coisa, cara. Ela não está mentindo. Porque o que acontece é o seguinte, olha só. A responsabilidade, se houver interesse, obviamente, não é só de quem está ouvindo na aquisição do conhecimento, mas também de quem está transmitindo. Sim. Não adianta eu chegar aqui, nós temos 1 hora, basicamente. Sempre o Instagram é generoso com a gente, mas a gente tem 1 hora para poder falar. Lembra no início que nós pensamos em fazer uma dinâmica com os 7 chakras? Lembra? Aí eu falei, não, Andréia, vamos fazer um de cada vez. Vamos um de cada vez. E tem chakra que tem muita coisa, cara. Não dá. Então, o que a moça falou? Cara, você tem um patacão de assunto para poder abordar. O que é importante desse patacão de assunto? Ah, cara, mais importante é isso, isso, isso. 3 coisas. Cara, você pode falar o que você quiser, você tem que voltar nessas 3 coisas, cara. Para quê? Para que essa pessoa que chegou para escutar a tua palestra, ela saia com essas 3 coisas na cabeça. Então, você vai e volta, lembra daquela coisa que você vai, da outra também, vai e volta, da outra também. Final, olha, o que mais me chamou a atenção na palestra do Ciro é que ele marcou muito isso, isso e isso. Pronto, aí. A palestra do Ciro foi muito boa. Percebeu? Ele não deixou de fazer. Ele reduziu um pouco a metralhadora, não disparou tanto. E ele marcou. Ela, inclusive, comentou sobre o Lula. Ela falou assim, o Lula, apesar de menos escolaridade, ele é melhor orador do que o Ciro. Vê bem, ele não fala de modo tão técnico, que aí muitas vezes exclui muita gente, pelo tecnicismo exagerado, você exclui. E ele pausa, o Lula pausa. Ele marca o que é importante, ele pausa. E repete. E daqui a pouco você vê que ele vai e ele volta e ele toca de novo naquele assunto que é interessante. Aí você sai com algum conteúdo. Então também nessa questão do Vishuddha, a gente tem esse lance da troca. Se fazer entender. O que eu quero dizer? Né? Eu me lembrei, quando você começou a falar, eu fiquei me lembrando desse episódio
que inclusive para mim, né, na condição de professor, eu achei extremamente interessante e passei a exercitar essa coisa na pausa, né? Fala, para, sabe? Porque eu tenho uma tendência meio que o esquema do Ciro Gomes, né? Da metralhadora, pegar e disparar. E isso não é legal, né? Uma coisa que você tem que procurar controlar. Sim. E quando você estava falando, eu estava pensando também nessa questão da comunicação não violenta. É um estudo que tem da forma de você falar, principalmente nos ambientes organizacionais, mas hoje também já, se eu não me engano, já se leva isso para a justiça, para alguns ambientes, né? Que Sim. é a forma de você falar. E aí tem todo um estudo sobre isso, de como você imposta a voz, de como você se posiciona, até para poder ser ouvido, né? Até para poder ser ouvido. Porque dependendo de como você fala, você cria no outro já uma defesa. Né? Se você fala, Perfeito. sei lá, se o outro te pergunta um negócio, você mas e o Lula não roubou, por exemplo? O Lula roubava também. Sim. Cara, não tem conversa, né? É uma fala agressiva, né? Uma fala agressiva, né? Agressiva no tom de voz, na postura, porque a comunicação não violenta, ela vai trazer não só o conteúdo, mas a forma. A forma corporal, a forma do tom de voz, né? Uma série de elementos ali. Isso tem muito a ver com esse chácara também. Agora você vê, a gente vive numa sociedade que está se precisando estudar sobre comunicação não violenta. Então, o que está acontecendo com a gente e na relação com esse chácara, com a comunicação, que a gente está precisando estudar sobre ela, né? Porque não era para ser uma coisa natural se comunicar bem. Sim. Mas não, a gente está precisando ter pessoas que se debruçam sobre isso para que a gente aprenda a se colocar de uma maneira não violenta. É que realmente eu falo para você porque eu nunca vivi em outro sistema. Eu acho difícil você viver no capitalismo por causa da competição excessiva, né? Você precisa dar resultados em pouco tempo e resultados que convençam para você não ser excluído, não ser marginalizado, né? Não ser colocado de lado, não se tornar um peso. E aí, vê bem, a tua família também faz parte do capitalismo. Esse mesmo tipo de cobrança também vai rolar dentro da família, né? Então, eu acho que para o futuro a gente vai ter que repensar essa forma da gente viver, né? Nada contra esse modo de vida assim que, no sentido político, vamos chamar assim, mas ele não é funcional, né? Eu percebo assim uma pressão muito grande do capitalismo e ele até é escravizante, né? Porque eu não sei se vocês estão familiarizados, para você ser capitalista, você tem que multiplicar o capital. Se você não multiplica o capital, você não é capitalista. É interessante a ideia, né? E aí, cara, chega uma hora que tem que ter um limite, cara. Você já é trilionário, o que você quer mais? Entendeu? Você vai querer ser quarquilionária. E assim vai. Você não para. E é uma característica desse sistema. Por isso que eu acredito que o ser humano vai terminar reinventando isso até para não se destruir, né, cara? Até para não se destruir. Porque, por exemplo, não tem sentido você ter comida sendo jogada fora e gente passando fome, cara. Entendeu? É uma desconexão a coisa toda. O negócio vai ser muito doido. Muito doido. As pessoas faltando água em alguns lugares do mundo e em outros lugares as pessoas lavam a calçada com água. Sabe? É um negócio. Varrem, né? Melhor, desculpe, lavar não. Varrer a calçada com água. Ela está varrendo lixo ali, folha, usando a mangueira da água. Água potável que está sendo bebida, consumida por outras pessoas. Então, e tem um detalhe, né? Eu acho que uma coisa também que cria esse transtorno são as divisões, as barreiras, né? Porque o que está dentro da minha casa é meu. Eu não consigo ver o que está dentro da minha casa
como sendo um recurso do planeta e que também te pertence, né? Sabe? Essa coisa do país, da fronteira, sabe? O que está dentro do meu território é meu, só eu que vou usar e acabou, sabe? Mesmo que eu tenha muito, eu não vou compartilhar contigo. Não quero. Nem gosto de você. Entendeu? Então você vai me dar o que em troca? Sabe? Então isso mexe muito com as nossas vidas no dia a dia. É uma coisa que a gente é ensinado desde cedo, né? Se não diretamente, indiretamente você aprende isso. Então, termina tornando a vida um pouco não, né? Muito pesada. Muito pesada. E aí eu vejo que as pessoas que de repente têm um pouco mais de sensibilidade, elas terminam sofrendo bastante com esse tipo de coisa. Você falou no início da live sobre a necessidade de você ter que ser aceito, né? Ser amado, ser querido. E aí você começa a dar sim, 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 quando você queria dizer não. Você tem uma outra direção que você quer ir e você não faz, né? Então é pesado isso. Agora, um outro aspecto, Andréia, apesar da hiperenergização desse chakra, um aspecto que é interessante é a introspecção. A pessoa se voltar para dentro como se o mundo estivesse fora. Quando eu vejo essa questão da hiperenergização do Vishuddha Chakra, me passa uma ideia de um autismo. Entendeu? Mas não é. Entendeu? Tipo assim, não importa o que está fora, só importa o que está dentro. Eu com minhas ideias, né? Na hiperenergização. São duas coisas. Assim. Uma é isso que você estava falando sobre o capitalismo, né? Em termos de subjetividade, a gente pode pensar também, e aí isso é um risco, né, da psicologia, e principalmente quando há diagnósticos de transtornos, a transformar num problema individual, né? Como se alguém deprimisse ou ficasse ansioso puramente por exclusividade de uma responsabilidade sua. Quando isso é uma produção social. Um exemplo, porque assim, por exemplo, no DSM-3, a homoafetividade era considerada doença. Os movimentos sociais LGBTQIA+, é que brigaram para retirar. Sim. Entende? Então, assim, Entendi. porque tudo depende de como essa sociedade se articula. É muito interessante que numa sociedade onde as redes sociais estão bombando, né, e até mudando a estética, porque você tem filtro, você tem um monte de coisa que você pode ficar diferente do que você é, né? E longe da realidade física propriamente, você tem aí nos DSMs crescendo cada vez mais os transtornos ligados ao distúrbio de autoimagem, que também tem a ver com esse chakra. Então, o adoecimento psíquico, ele é construído não só pelo indivíduo, ele é construído pela sociedade. A sociedade produz adoecimento psíquico. E aí, o capitalismo. Porque é isso. Perfeito. Não seja você, seja o que eu espero, né? Se você não é o que eu espero, você não presta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu espero é inatingível. E aí começa. É uma bola de neve. É uma loucura. Né? Loucura total. É uma loucura. É uma loucura. Isso é uma coisa. A outra é que a introspecção, ela é importante, né? De novo, eu acho que a Gestalt ela tem isso de bom, assim. Eu preciso ir para o mundo e voltar para mim, para digerir o que eu peguei do mundo e separar o que é bom para mim e o que não é, e aí eu volto para o mundo. Isso. Porém, há momentos, que aí acho que é quando há o sofrimento psíquico, e aí você pode citar o autismo, mas você pode citar a depressão, que é quando algo está tão insuportável fora que eu mergulho para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro e preciso interromper o fora. Só que como nós somos seres sociais, a gente não interrompe totalmente. Claro. Vide o delírio na psicose, que é uma ponte de volta com a realidade. Né? Mas assim, de qualquer maneira, o que acontece que eu não consigo voltar? O que tem nesse mundo que eu preciso estar dentro, 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 dentro? Não dá para ir para fora. Está acontecendo alguma coisa nessa relação. E que às vezes não tem a ver só com a pessoa, tem a ver com o entorno. Né? Porque o entorno pode ser violento. E não é, aí eu não estou falando só da violência
policial da guerra, não. Pode ser violento destituindo a pessoa, destituindo. E a gente também tem um convite a uma estimulação e pouco tempo para digestão. Sim, Qual a sim. agenda de criança de classe média, gente? Vai parar em consultório de terapia, eu atendo criança, vai parar em consultório de terapia muita gente que essa criança não tem tempo de brincar. Sabe assim, desmontar a sua boneca, depois montar a Perfeito. boneca toda torta, sabe? Sim. Por quê? Você tem colégio, que é bilíngue, trilíngue, porque tem a teoria da janela, que você tem que aprender 3 línguas até os 5 anos de idade, aí tem que fazer o balé, a natação, a psico... Caraca, é uma É um agenda... executivo. É um executivo. Desde o E berço. que horas digere, que horas vem para dentro, né? Infância roubada, né? Infância roubada. Só não Pela tá no lógica de sinal. produção. Só não tá no sinal vendendo bala, né? Mas é uma exploração, né, cara? E aí eu Sim. acho interessante que eu tenho alguns amigos, né? E um deles uma vez falou isso pra mim. Não, eu tô pensando no futuro do meu filho. Eu falei, interessante. Eu falei que quando é que ele vai andar de skate, cara? Quando é que ele vai se divertir? Não, mas porra, afinal de contas, hoje agora é muito mais competitivo. Na nossa época, conversa, rapaz, conversa. Não são só esses fatores, né? Não é só isso. Eu estava falando até semana passada sobre isso, que muitas vezes você tem um baita currículo e aí a frustração é outra, porque ninguém banca teu currículo. Teu currículo é tão bom que não tem salário para bancar você, cara. A empresa não vai fazer esse investimento. Entendeu? É um negócio muito doido, cara. Porque te orientam a ter um baita currículo, aí você, quando consegue o baita currículo, ninguém te aceita. Eu tive uma aluna que se formou com louvor no fundão. Com louvor, louvor. Não sei se você sabe disso. Quando você tira 10 em tudo, você tem uma formatura separada. Todas as disciplinas. A garota Sabia estava não. nesse grupo. Tem. Ela e mais 3 pessoas da faculdade toda, de áreas diferentes, que conseguiram isso. E ela não arrumava emprego. Pô, aquela que os professores ficavam com os trabalhos dela de tão bons que era, ela não conseguia emprego. Aquele aluno 8,5, pô, super bem empregado, cara, na boa. Então tem um fator aí emocional, né? Uma inteligência envolvendo a história toda. Essa ideia de que, eu tenho que... Eu sou da área de química. O pessoal que é nota 10, pô, quando chega na bancada, cara, sabe, deixa muito a desejar. E química é resultado, cara, como a vida, né? É resultado. Não adianta você dizer que, mas olha, a minha intenção de fazer o bolo foi boa. Pena que ele solou. Porra, isso não adianta, cara, o bolo tá solado. Entendeu? A ideia é você entender por que o bolo solou. Para não solar mais. Porque o pessoal não gosta de comer bolo solado. Pois é, mas aí eu como gestalt terapeuta eu vou te dizer, o brownie que faz tanto sucesso é um bolo solado. É um bolo Que a solado. pessoa Olha usou a só. criatividade, meteu uma calda de chocolate e deu tudo certo. Tu vê a Povo de humano sempre criatividade. dá um jeito, Alexandre. Deram arrumada, né? Deram arrumada. Mas é interessante isso. Eu não sabia desse tipo de coisa, não. Até porque eu sou fraco nessa área de doce, né? Eu até pensei em experimentar fazer um doce, mas não nem comecei a fazer. Me envolvi em outras coisas aqui, tinha mais urgência, terminei não fazendo. Mas o doce vai sair. É um doce até de folheado de maçã, cara. Peguei essa receita no Instagram, vou botar em prática. Porque é importante, né? Senão você esquece. Se você não botar em prática, esquece. Mas uma coisa que eu ia comentar com você, que eu queria escutar você, quando eu falo sobre intelecto negativo, te lembra o que é isso, em termos de saúde mental? Intelecto negativo. Dentro desse contexto que a gente está falando da hiperenergização. Que isso é uma característica da hiperenergização do Vishuddha. Intelecto negativo? Isso. Ou então, ignorância, uso insensato do conhecimento. São coisas ligadas aí. A essa hiperenergização. Não sei. Me vem assim uma coisa mais. Não sei, posso estar errada, tá? Vou
é um chutômetro. Mas talvez isso... Me veio algo ligado a uma questão mais manipulatória, de manipulação. E aí, pode ser? Pode ser. Pode. É. Quer dizer, a pessoa sabe, mas é manipuladora em função daquilo, do que ela quer atingir, independente do dano. Sim. E aí, para mim, isso vai mais para o reino das psicopatologias. Das Agora tem psicopatologias no sentido dos transtornos de personalidade. Entendi. Agora Manipuladores. tem um aspecto dentro desse intelecto negativo que é também, sabe o que que é? Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Quando você não consegue ver coisas boas na vida. Não consegue ver. Você sempre vê o copo meio vazio. Sabe? Uma pessoa assim. Ela usa o intelecto. Ela está falando, a Maria está falando na questão da intolerância, né? É um aspecto, né? É um aspecto. Você também pode pensar na depressão, na pessoa que não se sente com saída, né? Que tudo tem um lado sombrio. Sombrio, amargo, né? Amargo. Uma vida muito amarga, né? É. Mas aí também você pode pensar, não precisa estar no campo da psicopatologia. As pessoas ressentidas. Tem pessoas que são ressentidas. Isso não está dentro de um campo psicopatológico, mas existem as pessoas ressentidas, né? E aí, no ressentimento, elas só conseguem ver a destruição, né? Então, sei lá, eu não passei na universidade pública, né? Então, a universidade pública não presta, tem que ser destruída. É isso. Sim. O Weintraub, ele era assim, né? Ele teve uma experiência ruim com a USP, então vamos destruir a USP, como ministro da Educação na época. É um pouco isso, né? Assim, um ressentimento sobre algo, e aí você fica colado naquilo e a saída é a destruição, né? E fica intelectualizando, arrumando justificativa para sustentar a tua linha de raciocínio equivocada. Sim. É um mecanismo e hoje em terrível. dia, a gente acha explicação para tudo, né? Porque a internet é um campo vasto, né? Você pode encontrar justificativa para tudo que você pensar hoje, né? Outro dia eu estava conversando com umas alunas sobre isso, cara. O pessoal vai no médico, tá com umas dores, né? Tá com um desconforto, um problema qualquer, vai no Google primeiro. Aí faz o levantamento. Aí quando chega no consultório do médico, que é um especialista naquele assunto, por isso foi procurado, chega lá já para discutir. Com uma base de Google, vai discutir com um cara que ficou, sei lá, tem uma formação de repente de 8, 10, 12 anos naquele assunto. Cara. É um negócio complicado. E sai de lá, às vezes, indignado. Porra, caraca, o cara... Cara, que isso, cara? Sabe? E eu percebo o seguinte, isso aí talvez seja uma disfunção bem ampla, mas aí seria interessante você falar alguma coisa, porque eu não sei se não seria algum tipo de... Como é que chama? De paranoia. Ou seja, eu procuro você é psicólogo, eu procuro você. Mas eu fico desconfiado se você realmente está tratando de forma correta, se você tem a competência que a tua formação mostra que você tem. Entendeu? Eu sempre estou sempre desconfiado de tudo e de todo mundo. Eu vou no médico, eu vou não sei aonde, esse professor, eu não sei, essa yoga é estranha. Baseado em nada, né? Eu não tenho nada. Entendeu? Parece uma coisa que assombra a pessoa. Aquilo ali está sempre rondando na mente da pessoa, né? Eu acho que tem duas coisas. Essa agora que você está falando no final me lembra mais uma intolerância à frustração. Eu até vi um negócio esses dias, foi hoje até, eu não sei quem me mandou, mas eram esses negócios que mandam no Zap. Como é que é o nome? Que dizia assim... eu adorei. Que dizia assim, diga não ao seu filho quando ele quiser algo absurdo, para ele não crescer achando que pode pedir golpe militar porque não aceita o resultado da eleição.
Sim. Perfeito. Eu recebi também isso. Achei fantástico. Não é fantástico? Sim, sim, Porque, assim, eu acho que tem uma coisa que é isso. Apesar de tudo, apesar de a gente ter começado a live falando de um descolamento pela introjeção, nós também produzimos nessa sociedade uma intolerância àquilo que não é do jeito que a gente quer, cada vez maior. Né? Claro. Assim, isso está acontecendo, né? A gente está com muita dificuldade de aceitar os nãos da vida. Isso é uma coisa. Sim. Né? E aí eu bato pé, não, então. E aí tem teoria da conspiração, tem um monte de coisa para justificar, né? E é um problema que a gente está vivendo. A outra é essa questão dos diagnósticos, que isso eu vivo muito na clínica e no NISE também, a gente vivia muito. Que é assim, essa coisa do Google. As pessoas vão lá, elas veem o Google e elas se autodiagnosticam e elas já chegam para a gente dizendo qual é o seu diagnóstico. E o que a gente, na maioria das vezes, vê, Alexandre, é que assim, isso no caso da saúde mental, né? É tipo assim, quer que você diga que é isso mesmo, mas é num contexto assim. Se um especialista diz que é isso mesmo, então olha só, o meu marido tem que entender que eu não posso ser frustrada porque eu tenho um transtorno X que diz lá que eu tenho intolerância à frustração. Então, quando ele diz não para mim, eu quebro tudo, ele tem que aturar. Ou, eu sou assim porque eu sou deprimido. Então, é isso, eu sou deprimido, é a depressão. Então, eu nunca vou conseguir tal coisa, porque a depressão, entende? Aí é tipo assim, você veste uma camisa, justifica tudo, né? E é isso, eu sou assim, ponto. É tipo síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Como assim? Então, é o diagnóstico, é o especialista. E se você questiona isso, a pessoa fica zangada e vai procurar outra pessoa. Acho que até encontrar alguém que diga que é isso mesmo, porque a gente encontra de tudo, né? Tem. Então, assim, é um diagnóstico, você não só se autodiagnostica, né? E aí você, é isso mesmo, né? Sei lá, eu estudo, cara, minha vida inteira eu estudo, eu tenho, só de início dessa vida eu tenho 23 anos. Nesses 23 anos eu fiz residência, mestrado, faço formação até hoje, não parei de estudar. Entendeu? Mas síndrome da tem alguém Gabriela. do Google que sabe mais do que eu. O que fazer com isso, né? Isso aí. Não, e outra coisa, cara, o que eu explico para as pessoas é o seguinte: o Google fala de modo genérico. Eu não estou nem dizendo que o Google, o Wikipedia, esteja errado, não é isso não, mas aquilo ali é uma coisa colocada genérica, para você ter uma ideia do assunto. Cada pessoa é uma pessoa. Então, se você fala para mim que você tem uma febre todo dia, que chega a 38,5 a 1h30 da manhã, e você está vindo por uma consulta de acupuntura, eu vou pensar o seguinte, meu irmão, qual é o órgão desse horário? Para eu entender o que está acontecendo contigo. E uma outra pessoa chega para mim e fala que, olha, a minha febre às 4h15, você é de convite, 1h30 para 4h15 é um horário completamente diferente. Então, um outro órgão que está sendo afetado. E a febre, a descrição é a mesma, só que são momentos diferentes do dia. Então, você tem que ser visto e você é uma pessoa diferente. Então, essa coisa de eu peguei lá uma receita de bolo e fui fazer, não é assim que funciona. Não é desse jeito. Ser humano não é. E tem teus pensamentos, tem seus sonhos, suas frustrações, tem tudo. Tudo isso tá envolvido na história. Não é tão simples. Lê no Google e tá pronto. Não é bem assim. Mas é porque ninguém quer digerir, quer esperar, quer ver o contexto, quer entender, que aí tem a ver com isso, com a introspecção, com parar, digerir, separar, olhar. Também passa por isso, né? É uma comunicação que tem que ser rápida. Né? E às vezes as coisas não são rápidas. Não. Às vezes as coisas precisam de um tempo. É só a gente olhar para a Terra, né? A Terra nos ensina isso. Você planta semente para um fruto. Se você tira o fruto do pé antes do tempo, é ruim. Sim. Tem o tempo das coisas, né? Mas a gente cada vez mais não respeita o tempo das coisas. E isso também fala da subjetividade. Fala da fala que é atropelada, que está cada vez mais atropelada. As pessoas falam cada vez mais rápido. Não se escutam. Quantas vezes eu vejo no meu trabalho que as pessoas só precisam que alguém escute.
Sim, Só sim. ouça. Só fique ali ouvindo, olhando e ouvindo, sabe? Porque é um. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem verdade para tudo, todo mundo tem solução para tudo. É um negócio, gente. É. Um negócio, assim, e tem a ver com Pô, esse chácara, né? Um vômito sim, de palavras, vômito, vômito, vômito de verdades, vômitos de não sei o quê, vômitos. E quem escuta? é. O não sei tá fora de moda. Ah, impossível, né? Como não sabe? Porra, Quê? não sei. Não faço nem Como ideia. assim? Ah, professor meu de acupuntura, ele falava assim, nem puta ideia eu faço desse assunto. Nem puta ideia. Você viu, cara? Eu falei, caraca, cara. Uma figura ele, uma figura. Mas você tem razão. Tá desse jeito mesmo, né? Muito acelerado. E as pessoas terminam ceifando, né? A sua própria vida, né? Limitando, tornando a vida muito superficial. Tudo muito superficial, né? E aí você tem o yoga com os 8 passos, os asanas é um deles, se não me engano, o terceiro, né, Alexandre? Que é equilibrar as glândulas, que é equilibrar Asana, exatamente terceiro. para você ir na contramão disso. Porque o que o yoga, como você disse, né, o yoga fala em permanência, Tem, em sustentar, equilibrar, ou seja, o chakra não vai ficar nem hiper nem hipo, a ideia é que ele fique, exatamente. né? Equilibrado. Isso Sim, vai tudo na contramão do que a sociedade nos exige, por exemplo. Você vira um outsider. sim, sim. Olha, eu me Você lembro que quando eu comprei um carro, eu comprei um Gol, que eu estava trabalhando, fazendo muita coisa. Hoje a vida está diferente, mas cara, eu estava em 20 lugares diferentes no mesmo dia no Rio de Janeiro. Aí eu comprei um Gol. Estava feliz da vida com o meu Gol. Várias pessoas queridas falaram para mim: Ah, você comprou um Gol. Ah, mas você vai ficar com ele o quê? 6 meses, né? Você vai trocar, né? Eu falei: Mas eu vou trocar por quê? Não, porque tem que trocar. Eu falei: Mas tem que trocar. Acabei de comprar. Não, porque você tem que fazer um upgrade, você tem que comprar um carro melhor, porque desvaloriza. Porque eu fiquei com o Gol 10 anos, Alexandre, feliz da minha vida, nunca me deu um problema. Deixei de ter o Gol quando eu consegui organizar a vida para não precisar de carro. Mas era um perfeito. negócio. Eu falei assim, gente, eu posso comemorar o meu Gol, eu tô feliz com ele. Aí as pessoas É, diziam, você é louca. As pessoas falavam para mim que eu era uma pessoa estranha. Como assim você tá feliz? Como assim você tá com um sim, carro há mais de 5 anos? sim. Gente, por que não? Por que eu não posso ficar com um carro mais de 5? Mas eu paguei o preço de ser maluca, eu sou esquisita. Para muita gente eu Mas sou o que esquisita. acontece, cara, é essa desconexão que a gente estava falando agora. As pessoas acreditam que o carro, ele não é um meio de transporte apenas. A coisa que menos é meio de transporte. Ele é um instrumento de poder, né, da sociedade. Então, a prosperidade é medida pelo carro que você tem. É por tudo, né? Porque assim, você não pode. Aí você compra uma casa. Eu vivi a mesma coisa. Não, mas olha só, aqui não sei o quê, porque você tem que mudar, hein? Porque não, olha só, agora tem que ir pro negócio. Eu falei, gente, eu posso ficar com. Entende, assim? E aí Uma eu, inquietação, eu, eu né? pago o preço do outsider, eu pago o preço do outsider. Eu sei, as pessoas gostam de mim, mas me acham muito esquisita. Mas assim, isso tem a ver com yoga, né? Assim, por Tem. que não ficar bem com as coisas? Isso é suficiente para mim, para você, Alexandre, pode ser outra coisa. Talvez você queira trocar de carro Claro. 20 vezes. Tem. Ok, ok. Mas assim, é possível ter formas diferentes de existir, né? E por que não? Claro. E por Claro. que não? E saber por que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Entendeu? Porque o teu vizinho fez, o teu grupo faz. Porra, não faz sentido esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não vou. Se você um dia me convidar para uma festa, eu não vou na festa por causa da comida. Não é por isso que eu vou. Tem gente que sai reclamando da festa, pô, não tinha nada para comer, não sei o quê. Porra, sabe? Come uma quentinha, cara, antes. Vai pra festa, como minha mãe fazia muito isso. Antes de ir, tinha um negócio de um lanche pra festa. Caso desse errado, a festa não tivesse nada, que desse para comer, não tinha crise, né? Pô, criança, né? Criança é um rolo, cara. Mas, porra, você é adulto. Vai por causa de quê se você vai à festa? É aniversário de alguém? É. Porra, eu tô indo lá, porra, pra confraternizar com uma pessoa que eu gosto, me convidou.
aniversariante. Se tiver bebida ou comida, pouco importa. Eu fui no casamento da prima, do primo da minha ex-esposa, né? Aí, o casamento era um casamento que foi feito dentro da base evangélica. Então, a única bebida que tinha na festa era, se eu não me engano, era groselha, tipo um quissuco, uma parada assim, né? Eu tô quieto. Aí o pessoal começou, pô... Aí eu falei assim, olha só, se eu não me engano, na última curva, antes de nós chegarmos aqui, eu vi um bar, cara, na esquina. Pô, fui lá umas 3 ou 4 vezes, cara. Fui lá, bebi o que eu queria beber e voltei pra festa. Entendeu? Resolvido. Não precisou de chilique, de nada, tranquilo. Depois ainda vi uma garrafa de uísque rodando embaixo da mesa, cara, de um pessoal que estava lá perto. Cara, também eles resolveram de alguma outra forma, resolveram o problema. E a festa foi todo nos moldes que o pessoal queria. Cara, é você entender a coisa toda, né? Para que você está nos lugares fazendo o quê, né? É por aí. Andréia, estamos com... 10h27. Caramba. Cada dia temos mais tempo para conversar. Não, quando o papo é bom, a gente nem percebe o tempo passar, cara. Nem o Instagram, né? Não, nem no Instagram, nem no Instagram. Tu vai ficando. Um dia eles vão falar assim, ó, tá liberado, pode ficar à vontade. Vai fazer aqui uma live de 3 horas, de 4 horas. Mas foi muito bom, cara, muito bom. É um chakra importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Então você imagina cantores, esse pessoal que corta cabelo, né? Já viu o pessoal que desenha, faz desenho no cabelo, tudo? Cara, é arte pura, né? Tudo que é arte. Tudo que é arte. O Vishuddha tem que estar muito bem trabalhado. E você percebe que o pessoal que canta chega a proteger a garganta por conta de friagem, para não pegar, aquela coisa toda. Então realmente é um chakra muito importante da nossa vida. E tem essa ligação espiritual, né? Tem essa ligação. Andréia, mais alguma coisa não? Ou vamos fechar essa live? Então, só para dizer que para Gestalt, nós somos Sim. seres criativos. Tudo que a gente faz tem a ver com autorregulação e criatividade. Mesmo quando é disfuncional e você adoece. Mas a base é uma forma criativa de lidar com as coisas. Então, a criatividade é fundamental na terapia em Gestalt. Fundamental. Entendi. No encontro com a criatividade de cada um, né? Bacana, bacana. Tem a ver com esse chakra, né? Sim, muito, muito, muito. Legal. É isso. Legal, legal. Bom, quero agradecer ao pessoal que participou da live. Quem entrou, quem saiu, né? Tem uma galera que entra e sai, depois volta. E obrigado a você, André, mais uma vez. Quarta que vem, então, a gente fala sobre o Agnya Chakra. Agnya Chakra, isso aí. É o sexto chakra. Importantíssimo, importantíssimo. Gente, brigadão pela presença. Obrigado aí, Andréia. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótima noite, ótima semana. Namastê.